Agora no Notícia na Tarde, Cidadão CBN Diário. Cidadão CBN Diário, toda quarta-feira, cidadania, defesa do consumidor, prestação de serviço. Hoje nós recebemos Vicente Capella, que é advogado tributarista. Muito obrigado, Vicente, pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Bom, já saíram as regras da declaração do imposto de renda agora para 2012, ano base 2011? Não, ainda não foram divulgadas as regras ainda, mas é importante que o cidadão ele comece a se programar. Eu estava conversando e brincando esses dias que imposto de renda é que nem carnaval. O pessoal se prepara para o carnaval com antecedência. Tem que se preparar para o imposto de renda também. Os riscos do contribuinte deixar para a última hora ou ele acabar pagando mais, né? Esquecer um recibo de médico lá, vai pagar, não colocou e vai pagar mais, ou então não declara uma fonte e lá na frente a Receita Federal vai chamar esse contribuinte para explicar a omissão de rendimento e vai cobrar uma multa aí que começa em 75% e pode chegar a 225%. Então, esse esquecimento pode repercutir diretamente no bolso. Agora, explica pra gente o seguinte, quando você fala o seguinte, é preciso se preparar da mesma forma como nós nos planejamos para o carnaval. Vou ficar em casa, vou curtir, vou brincar o carnaval, não vou pro carnaval. Enfim, a gente planeja o que vai fazer no carnaval, Sim. né? Vale para as escolas de samba, vale para todo mundo. Declaração do imposto de renda. Ainda é possível porque o ano base, o exercício já terminou, né? É referente àquilo que aconteceu em 2011. Isso mesmo. Nós vamos entregar até o final de abril a declaração referente ao período 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. O ano de 2011. Por que ainda é necessário a preocupação do contribuinte? Parte dos documentos ele já tem. Então, quando ele foi ao médico, pegou lá o recibo do médico. Quando ele fez um gasto da escola do filho, ele já tem o comprovante de pagamento. Mas parte das informações deve chegar pelo correio no próximo mês. As fontes pagadoras, aqueles que pagaram para o contribuinte, têm que enviar para ele a relação. Quanto foi pago, a que título foi pago, teve imposto de renda retido, essas informações têm que chegar para o contribuinte. Bom, aí é o empregador, o sistema financeiro, as agências bancárias. Isso. Os planos de saúde, porque os planos de saúde também mandam um consolidado. Previdência privada, se for o caso. Exatamente. Se pedir na escola do filho, a escola vai dar uma declaração daquilo ali. Verifique se tem todos os comprovantes médicos. Se não tem, solicite uma segunda via ou uma cópia autenticada ao médico, tá? Se prepare para a declaração de imposto de renda. Algo que é pouco comentado, que imagino que faz um bem danado para a cidade do contribuinte, é o cidadão destinar parte do seu imposto devido para o fundo da infância e adolescência, né? Mas isso é pouco divulgado. Em vez de mandar para o caixa do governo, lá em Brasília, vão deixar o dinheiro aqui, é muito melhor, né? Sem dúvida. Existem vários fundos específicos, alguns para criança e adolescente. Agora a gente tem alguns fundos culturais também, é uma novidade. Mas é possível escolher? O contribuinte pode escolher? Isso, poderia escolher, porque o pagamento para ser deduzido no imposto de renda que a gente vai entregar agora deveria ter sido feito dentro do ano de 2011. Qual é a dificuldade em relação a esses fundos? Primeiro, a desinformação. Pois é, isso é o principal ponto. Né? Então, se a prefeitura poderia divulgar mais esse fundo... As prefeituras não fazem absolutamente nada sobre isso, né? Sem competência mesmo, né? A prefeitura poderia fazer uma campanha, claro que ia comprar uma briga com o governo federal, né? Em vez de mandar o dinheiro para lá, deixava o dinheiro aqui. Não, isso está previsto na lei, o governo federal aceita. Mas é falta de inteligência, né? Porque se tu faz uma mobilização da sociedade, olha o seguinte, em vez de mandar o dinheiro para Brasília, vão deixar aqui para ampliar crédito, para aumentar o número de vagas. Só que eles não fazem isso, né? Perfeito. Depende de uma atuação da prefeitura, divulgando melhor e também conscientizando. A gente vê algumas reportagens dizendo, olha, Santa Catarina mandou mais dinheiro do que recebeu. Tem algumas reportagens feitas assim nesse sentido. De fato, esse talvez fosse o melhor instrumento para garantir que os recursos fossem aplicados à nossa região. Tá, agora, Vicente, explica pra gente o seguinte,
quais são... Claro, agora não pode mais, tinha que ter sido feito isso até dezembro do ano passado, né? Mas nós temos fundo da infância, o que mais? Fundo da cultura. Isso, e esse ano a gente teve a criação de um fundo específico para esportes, tá? Mas se os primeiros, que já eram mais antigos, não foram divulgados, esses últimos então nem se fala. Vamos tentar estimular as pessoas, né? Mas então é o seguinte, já para o exercício de 2012, né? Visão 2013. Isso. Aí o seguinte, o cidadão ele pode escolher o projeto, ele só destina a parte do imposto devido para o fundo? Ele vai destinar ao fundo. O fundo vai dizer para que é. Tem uma gestão do fundo. Isso, o fundo tem uma gestão e tem um objetivo específico. Criança, adolescente em Florianópolis, o cultural já é um pouco mais específico ainda, é para determinada atividade cultural. Mas o outro problema que gera é o seguinte: parte da população, todo mundo, quando vai entregar a declaração, tem que fazer uma escolha. Se vai entregar no modelo completo, ou seja, pega todos os rendimentos, tudo aquilo que entrou e vai descontar as deduções autorizadas. Foi o que a gente conversou. Educação, saúde, previdência privada. No final, ele vai achar um valor e é sobre esse valor que ele vai pagar imposto de renda. Esse é o completo. O modelo simplificado, ele pega tudo que ele ganhou e ele esquece os gastos que ele teve com saúde, educação. O governo presume um desconto para ele, independente dele provar qualquer gasto. Essa é a simplificada. Essa é a simplificada. Para alguns, vai depender da característica pessoal. Se é um pai de família com vários gastos de saúde, de educação, o modelo completo vai ser mais interessante. Ele pode deduzir mais. Ele pode deduzir mais, ele vai poder deduzir com dependentes, ele vai poder deduzir o plano de saúde da família inteira, a escola. Então, o valor que ele vai ter de deduzir é maior e o imposto, resultado final, vai ser menor. No modelo simplificado, é mais interessante para aquele que é uma pessoa solteira, que quase não tem gastos com saúde, já saiu da universidade. Então, ele, se fizesse o modelo completo, não teria tantas deduções como aquele modelo simplificado autoriza um desconto presumido. Qual é o cálculo utilizado no modelo simplificado? É um percentual fixado na lei. Sobre a renda. Isso, com até um limitador, né? Então, é um percentual fixado até um determinado limite. Só tem uma forma. Tem que testar os dois modelos. E isso é possível fazer na página da Receita, esse exercício? No programa da Receita Federal de preenchimento, então a sugestão é que se preencha sempre o modelo completo. Junta todos os documentos, preenche o modelo completo. Se ao final o programa vai dizer o modelo simplificado é mais interessante. E aí tu consegue migrar. Mas o contrário não é possível fazer, né? Não dá para preencher o modelo simplificado porque o programa não tem todas as informações para comparar com o modelo completo. Então, preenche o completo, se for mais interessante o programa vai dizer e aí vai transformar em simplificado. Perfeito. Nós estamos conversando aqui no Notícia na Tarde, dentro do Cidadão CBN Diário, com Vicente Capella, que é advogado tributarista. A gente vai dar uma paradinha nessa conversa. Este é o Notícia na Tarde aqui da CBN Diário com o Cidadão CBN Diário. Hoje nós estamos na companhia do advogado tributarista Vicente Capella, que está nos falando sobre declaração do imposto de renda. Você já disse que é importantíssimo guardar os documentos para dedução, né? Guardar os documentos do empregador, né? Da declaração do imposto de renda. Daqui a pouco a gente começa a receber esse tipo de material, Isso, né? Exatamente. Até o final de fevereiro. Até o final de fevereiro tem que ter sido enviado. Tem um prazo isso, né? Tem um prazo. Tem um prazo. E normalmente isso é cumprido numa boa, enfim, e é possível depois, caso não chegar alguma coisa, vai lá e pega na empresa e está resolvido, né? As empresas são obrigadas a enviar para os contribuintes de quem elas retiveram o imposto de renda. Para aquele cidadão que talvez tenha mais de um emprego, que não teve imposto de renda retido, o envio está condicionado ao pedido. Então, se ele recebeu dinheiro de uma fonte pagadora que não teve a retenção, essa fonte não vai enviar para ele. Ele vai ter que entrar em contato com a fonte e fazer uma solicitação. Vamos imaginar lá que ele recebeu R$1.000 por mês, não teve retenção de imposto de renda. Então ele não vai receber o comprovante, mas se ele tiver outras fontes e ele esquecer de declarar aquele rendimento, ele vai estar sujeito a uma penalidade. Então ele não vai receber, ele vai ter que entrar em contato. Via de regra, se teve retenção, a fonte é obrigada a mandar. Ela está sujeita até a uma penalidade, uma multa, se não enviar isso para o contribuinte. Mas para aquele contribuinte que não teve imposto de renda retido, é ele que tem que buscar a fonte.
Bom, para dedução do imposto, saúde não tem limite, né? Não tem limite. Saúde não tem limite. Não tem limite. Desde que seja medicina estética. Então, medicina estética também é possível a dedução. A gente teve recentemente um caso de um cliente da política catarinense que tinha feito, nas vésperas de uma eleição, uma aplicação de Botox. E aí? E aí, passados Deduziu? alguns anos, ele deduziu isso, passados alguns anos ele foi fiscalizado por outras questões, estava tudo certo. A única coisa que se discutiu foi cobrar o imposto de renda dele decorrente da dedução do Botox. A gente o representou, entre outras questões, nesse item, e a Receita reconheceu, porque é como funciona uma multa de trânsito. Dá para discutir dentro do próprio órgão, né? Sim, administrativamente. Administrativamente. Então a gente discutiu e o próprio órgão administrativo da Receita reconheceu que a lei não limita ao tipo de gasto médico. Agora, não é uma incoerência... Opa, tá chovendo agora, hein? Agora que eu vi, tá chovendo aqui na cidade, em Via Expressa, tá com um trânsito bem pesado. E à noite em Florianópolis já, hein? O pessoal tá circulando com os faróis acesos aqui, os veículos na Via Expressa, para quem vem à Ilha de Santa Catarina com congestionamento. Agora, Vicente, não é uma incoerência na medida em que você consegue deduzir aquilo que vai ser pago no imposto de renda com uma aplicação de Botox e tem um limite em contrapartida para investimentos em educação? Concordo contigo integralmente. A questão seria muito complicado para o legislador definir que tipo de gasto médico poderia ser feito, quando é que a aplicação é uma aplicação para fins estéticos e quando não é. Isso seria muito complicado. Concordo contigo que deveria ser possível a dedução integral de qualquer gasto com educação. Não, eu não quero nem mexer na questão de impor limites na área da educação. Não vou nem questionar a questão da medicina estética. E o que eu questiono é a questão da imposição de limites em investimentos com educação. Sim, sim. Deveria ser ilimitado o investimento com educação num país que precisa tanto de qualificação da mão de obra, né? Acho que mais que isso, é o argumento de que o Estado tem obrigação de te dar educação. Se quando o Estado não consegue suprir isso, tu tens que buscar um gasto, tu deverias poder deduzir esse gasto que tu tivesse com a educação. Mesmo sentido da saúde. Se o Estado deveria te oferecer saúde e não consegue, todos os teus gastos são dedutíveis. O gasto de educação deveria ser, no mesmo sentido, totalmente dedutível, independente de limite. Nilva, pago plano de saúde para 2 filhas. Uma é casada, a outra é solteira. Elas não são minhas dependentes financeiramente, mas pago o plano para as 2. Por que eu não posso deduzir isso no meu imposto de renda? Está perguntando a Nilva. Ô, Nilva, boa tarde. A primeira questão não é saber se elas são tuas dependentes para fins de financeiros, mas se elas podem ser tuas dependentes para fins de imposto de renda. Essa é a primeira coisa. Só pode deduzir os gastos consigo mesmo e com os seus dependentes. Então, quais são as possibilidades delas serem suas dependentes? Se elas tiverem até 21 anos, tu podes incluir elas na tua declaração de imposto de renda e deduzir o valor total do gasto com saúde. Até 21 anos? Até 21 anos. Se elas forem universitárias, até 24 anos. Tá? Então, se elas estiverem fazendo universidade, essa dedução, elas podem ser consideradas tuas dependentes até 24 anos. Uma coisa que tem que ser chamada a atenção é o seguinte: se tu lançares as tuas filhas como dependente, tu vais ter o lado bom de poder deduzir os gastos com saúde com elas. Sim, mas também tem um outro lado. Se elas tiverem qualquer rendimento... Aumenta. Tu vais ter que incluir esse rendimento na tua declaração. Claro, tem que se fazer o cálculo, né? Isso, e muito provavelmente não vai valer a pena. Agora, o seguinte, como é que funciona? Pergunta bem de leigo mesmo, né? Mas é do dia a dia. Como é que funciona, por exemplo, um pai de família, enfim, vamos pegar uma pessoa de meia idade, aí, de 40, 50 anos... E tem o pai, tem um senhor, né, um pai aposentado, ou enfim, né, e que é dependente. O pai é dependente, entendeste? E aí, então você paga, por exemplo, uma senhora para cuidar de um idoso, enfim. Isso aí, como é que se arquiteta isso aí, hein? É possível incluí-lo, nós estamos falando aqui da declaração do filho, né? Sim, do filho. Isso. Que é o trabalhador, né, que tem a renda. Isso. É possível o filho incluir o pai na sua declaração como dependente. Sim. Tá? Ele tem uma renda de aposentadoria. Essa é a questão. Se a renda de aposentadoria, dele. Exatamente. Se a renda de aposentadoria ultrapassar os gastos do filho,
não vai valer a pena. Ah, se a renda da aposentadoria. Se o valor que ele recebe do INSS for maior... Ou de outras fontes, né? Qualquer rendimento. Ou de outras fontes, né? Se for maior do que os gastos do filho, vamos dizer que o plano de saúde do... Não, por exemplo, vamos imaginar que tem plano de saúde, pode ter uma cuidadora, né? Uma cuidadora, não? Isso não poderia ser dedutível. Não pode? Não. Mas não é uma despesa? É uma despesa, mas não é uma despesa médica. É mais ou menos como a gente tem remédios. Ah, não é uma despesa médica? Isso. Uma cuidadora não seria? Porque ela não é uma profissional da área médica, da área de saúde. Se a gente estivesse falando aí de uma enfermeira, a gente teria uma discussão, tá? Mas não uma cuidadora. Empregado doméstico, não? Não, tu só consegue deduzir o INSS, parte do INSS do empregado doméstico. Tu não conseguirias. Então a conta teria que ser quanto o pai ganha e quanto o filho gasta. Se o que o filho gastar for mais do que o pai receber, então vale a pena incluir. Naquele caso, vamos dizer, de um senhor que não tenha qualquer fonte de rendimento, aí fica simples. Vale a pena incluir o filho, incluir o pai na declaração de imposto de renda, desde que aquela declaração seja completa. A gente falou no começo, a declaração em que tu lança todos os rendimentos. Claro. Nós estamos no Cidadão CBN Diário com Vicente Capella, que é advogado tributarista. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta também com os destaques do RBS Notícias, hoje à noite na tela da RBS TV. Até já. Bom, nós estamos aqui com o Vicente Capella, advogado tributarista. O Valmir pergunta assim, tem um filho dependente dele financeiramente, ele é dependente químico, tem 40 anos e nenhuma renda. O seu Valmir paga plano de saúde do filho. Nesse caso, como é que fica? Bom, é dependente, né? Deixa eu só entender quantos anos tem o filho. 40 anos. O filho tem 40 anos? Peraí, tem um filho dependente o filho tem 40 anos. Tá. O filho tem 40 anos. Não tem nenhuma renda. Só poderia ser se o filho fosse interditado judicialmente. Ah, eu acho que, pelo que eu estou me lembrando agora, a única possibilidade se ele interditasse o filho judicialmente para incluí-lo como dependente, tá? Não poderia, em princípio, não poderia... Seria um incapaz? Isso, exatamente. Seria um incapaz, no caso, né? Seria o reconhecimento judicial da incapacidade do filho. Sim. Tá. Obrigado, seu Valmir. Boa sorte pro senhor, hein? Aqui o Jorge diz assim, Renato, o assalariado paga imposto de renda a partir de que valor? O investidor pode vender até quanto em ações sem ser tributado? Duas perguntas aqui do Jorge Moacir. A partir de R$22 mil, ele vai começar a pagar por ano, ele vai começar a pagar imposto de renda. Abaixo disso fica isento? Abaixo disso ele está isento. Tá. A segunda pergunta é em relação à venda de ações na bolsa. O investidor pode vender até quanto em ações sem ser tributado? Como é o nome dele? É o Jorge. Jorge, provavelmente o Jorge está se referindo a uma isenção específica que há para venda de bens de pequeno valor. Então, se eu vender lá na minha casa colchão, não sei o que, não vai precisar pagar imposto de renda, desde que esse bem seja de até R$35 mil. Então, se eu tiver um terreno que eu comprei por R$5 mil e vendi por R$15 mil, eu não preciso pagar em virtude da isenção do bem de pequeno valor, até R$35 mil. Essa isenção para as ações, ela é de até R$20 mil por mês. Então, todo o valor de ação negociada em bolsa que eu venda até R$20 mil no mês, eu não preciso pagar. Se ultrapassar em 1 centavo os R$20 mil, eu já tenho que calcular o imposto de renda sobre a totalidade. 15% entre a diferença de quanto eu comprei a ação e por quanto eu vendi. Dr. Vicente Capella, advogado tributarista, muito obrigado mesmo pela sua atenção aqui conosco, né? Especialmente para responder as perguntas do pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Na verdade, a intenção é trazer um pouco mais. O direito tributário faz parte das pessoas, mas as pessoas não se apercebem disso. A intenção é trazer um pouco mais disso.